O tema da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração nessa manhã é: quem eu sou quando tudo desaba. Quem eu sou quando tudo desaba. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou: grava ela, já um take, manda para as redes sociais, para o pessoal. E sabe, quando eu já mandei esse tema, muitas pessoas já foram tocadas, até as meninas brincaram: vamos levar o lenço, para a gente enxugar o rosto. Porque realmente Deus, Ele quer falar conosco sobre isso, sobre quem eu sou quando tudo desaba. Sabe, na semana passada nós falamos sobre se mover em obediência, nós falamos sobre se mover em obediência, falamos sobre como discernir a nuvem de Deus, como a gente tem que ter fé quando a nuvem de Deus se move. Mas existe uma parte da obediência que é bonita, é essa parte quando as coisas acontecem, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam, quando os milagres acontecem, quando conseguimos perceber claramente Deus. Então essa é a parte muito bonita. Mas existe outro nível de obediência, que é isso aqui: pois a obediência ela é provada quando tudo desaba, porque é fácil falar sobre fidelidade quando tudo está funcionando. A casa está em paz, as emoções estão equilibradas, as orações estão sendo respondidas. Mas quem eu me torno quando Deus parece estar em silêncio? Sabe, na semana passada nós falamos sobre isso, sobre nós irmos debaixo da presença de Deus, sobre nós caminharmos. Mas o Senhor falou como se fosse uma continuação, e Ele quer falar conosco a respeito disso. Quando as coisas desabam, quando as coisas não dão certo, quem eu sou, quem eu continuo sendo. Sabe, como eu falei, é fácil nós falarmos quando tudo está bem, mas quando Deus parece estar em silêncio, quando eu não entendo o processo, quando a minha força emocional acaba. E talvez a história mais profunda da Bíblia que eu consegui achar é Jó. Sabe, muitos de nós já conhecemos a história de Jó, mas hoje nós vamos passear por ele aqui. Sabe, porque Jó não foi provado apenas na perca, porque nós vemos ele perder várias coisas, mas Jó ele foi provado no silêncio, na espera, na dor da emoção, nas palavras das pessoas, no ambiente da própria casa e também na demora de Deus. Porque no coração dele, talvez ele estava pensando: ei, Deus está demorando, ei, as coisas não estão acontecendo. E Jó, se nós formos ver, ele perdeu até motivos humanos para continuar, porque ele perde tudo, e nós somos emocionais também. Sabe, agora entrando aqui na história de Jó, eu quero ler só o versículo de número 1, mas depois leia ali na sua casa, você pode ler todo esse capítulo 1 ali. Ele é poderoso. Diz assim, Jó, capítulo 1, verso de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Preste atenção nisso. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Sabe, irmãos, antes da Bíblia nos mostrar a dor de Jó, ele começa mostrando algo sobre a vida de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Sabe, Deus, antes de mostrar as dores dele, o sofrimento, as percas, Deus, ele quer exaltar quem era Jó. Sabe, e aqui ele já tira aquele pensamento, muitas vezes crentez, daquelas pessoas cheias de religiosidade, que talvez olha para a tua vida e fala: ei, se você está passando por isso, fulano, é porque você está em pecado. Ei, fulano, se você está passando essa provação, é porque você não é digno. Mas aqui é totalmente ao contrário. Deus, ele diz ali, Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Sabe, então Jó era um homem, vamos dizer que perfeito ali, aonde ele temia Deus, aonde ele fazia as coisas que Deus tinha para ele. Sabe, Jó não estava vivendo aquilo porque estava afastado de Deus.
E nós entrando aqui vamos dizer que um panorama para trazer resumida a história de Jó, nós vemos que Jó ali, ele dava festas, ele gostava de dar festas, chamava os seus parentes ali, ele convidava as pessoas. E após isso acontecer, sabe o que Jó fazia? Ele jejuava pela família dele, pelos filhos, falando: ei, se possível, meu filho, sei lá, nessa festa, tomou um pouquinho a mais, ou falou alguma coisa ali, ou falou mal do vizinho ali na festa. Sabe aquela festa que você está com os parentes, que às vezes você fala de um, ou você fala do outro? Mais ou menos isso, Jó estava falando: não, eu vou jejuar por eles. Então olha a integridade desse homem. Mas mesmo assim, de repente, a Bíblia diz que os anjos se achegam perto de Deus, e Satanás também. Eles perguntam: ei, Satanás, de onde você vem? Ele fala de rodear pela cidade, pelo planeta, ou seja, pelo universo. Ele estava rodeando. E quando eu li isso aqui, eu lembro que o inimigo, ele está ao nosso derredor, rodeando. Ele está tentando achar uma brecha. Mas ali, Deus pega e fala: ei, tá vendo o meu servo Jó ali, ó, um homem íntegro, um homem abençoado. E Satanás ali pega e parece que quer fazer uma aposta com Deus. Fala: deixa eu tirar o que ele tem, para ver se ele continua te abençoando. Deixa eu tirar as bênçãos, deixa eu tirar os contratos, deixa eu tirar o que ele está apegado, para ver se ele não se perde. E é como se Deus permite, como não? Deus permite ali que o inimigo toque. Então nós temos que entender algo assim, que tudo aquilo que nós passamos é permissão de Deus. Porque o inimigo, ele não pode tocar na minha e na tua vida se não tiver permissão de Deus. E aqui talvez você possa entrar num dilema, porque quando nós estamos em momento de sofrimento, em momento de dificuldade, nós ficamos questionando: Deus, por quê? Por que eu? Por que isso comigo? E talvez Jó deve ter feito isso. Eu sou um homem íntegro, eu jejuo até por possíveis pecados da minha família. E só algo veio no meu coração, entendendo que Deus, ele só permitiu que o inimigo tocasse ali para provar ainda a fidelidade de Jó, para provar quem Jó era. Mas ele vem e faz tudo uma arruaça e tira o que Jó tinha, tira os seus bens. Só que quando você está numa situação assim, sabe, parece que nada pode piorar. Até tem aquela frase que brincam do tiririca, pior que tá não fica. Com Jó parece que não, ficou pior ainda. E daí ele perde os gados, e de repente ele chega, ele perde a família, os filhos. Sabe, talvez nesse nível nós já estaríamos já amaldiçoando Deus, mas Jó não. Sabe, se nós olharmos aqui o nível da dor de Jó, aquele homem que antes era admirado, agora estava irreconhecível, porque no final ali, o inimigo fala mais uma vez: então deixa eu tocar na sua saúde, porque aí ele vai te amaldiçoar. E daí ele toca, só que Deus fala: só não mata ele. Sabe, quantas vezes nós estamos num nível de sofrimento que a gente pede até a morte? Quantas vezes nós estamos num nível de sofrimento que parece que a morte seria melhor? Mas Deus fala: não deixa ele morrer, porque eu tenho promessa na vida dele. Ele vai continuar sendo fiel mesmo nessa situação. E nós conseguimos ver que aquele homem que era admirado estava irreconhecível. Diz que ele ficava se coçando com cacos de telhas ali, de quantas feridas ele tinha. Sabe, nós também, quando estamos num lugar bom ali, num alto escalão, nós somos admirados. As pessoas olham: olha que bênção, olha aquela pessoa próspera, abençoada, olha a família dela. Mas quando nós estamos na provação, parece que até os amigos somem, as pessoas que estão ali, até a pessoa da casa às vezes, que tem que ser o nosso pilar, um familiar, é aquela pessoa que vai te frustrar, que vai entrar com uma palavra dura, porque a mulher de Jó chega e fala para ele: ei, olha a situação que você está, amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez.
Sabe, mas nós vemos que Jó, ele permanece fiel. E a primeira coisa, eu quero que vocês marquem muito isso. A primeira coisa que a dor tenta roubar de nós é a nossa identidade. Sabe, a primeira coisa que a dor tenta roubar de nós é a nossa identidade. Lá em Jó, no capítulo 1, no verso 20 e 21, diz assim, ó: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rasgou a roupa e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Olha essa parte. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, ele está falando: ei, se eu vim pelado do ventre da minha mãe, pelado eu vou. Quando você vai daqui para uma melhor, ele estava querendo refletir nisso. Foi Deus quem deu, Deus pode tirar. Louvado seja o nome de Deus. Então aqui nós vemos que talvez a dor queria tentar roubar a identidade de Jó, mas não foi o que aconteceu. Ele foi lá, exaltou, glorificou o nome de Deus, reconhecendo quem ele era. Sabe, olha que impressionante. Jó, ele perde bens, finanças, estrutura, filhos, segurança social, ou até uma segurança emocional sobre a sua vida, mas ele não se perde. Sabe, a Bíblia mostra que ele se prostra em adoração. A dor pode até tentar arrancar tudo dele, mas não consegue arrancar a sua identidade. Então nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe, indiferente da dor, indiferente do que você tem passado, porque como o pastor Gabriel falou aqui, nós temos que aprender a viver nas duas circunstâncias. Seja como um jovem rico, que é a hora onde está as coisas tudo dando certo, você tem que glorificar Deus. Ou seja, como a viúva que só tinha 2 moedinhas, e mesmo assim ela foi fiel. Então nós vemos que indiferente da onde você está, você tem que glorificar Deus. E não é a circunstância que vai fazer com que você seja melhor ou não. Porque o jovem rico, numa situação melhor, ele não conseguiu seguir a Jesus. Ele falou bem assim: ei, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, aí vem e segue-me. Ele não conseguiu. Ele estava num lugar mais favorável, mas ele não conseguiu viver o chamado, ele não conseguiu viver o propósito que Deus tinha para ele. E nós já vemos o contrário numa situação difícil, aonde uma viúva não tinha nada, só aquilo talvez seria o último sustento dela, e ela entrega as moedas. E o próprio Jesus estava ali próximo ao gasofilácio, que é o local onde põe o dinheiro, as moedas, e ele fala que esta deu mais do que todos os outros. E o texto ainda diz que eles entregavam muita quantia em dinheiro. Por que ela deu mais? Porque ela deu o coração, ela mostrou quem ela era, ela mostrou a identidade. Com outras palavras, ela falou como Jó: Deus que me deu, Deus que tirou, louvado seja o nome de Deus. Sabe, e é difícil isso, mas isso é uma maturidade espiritual que todos nós precisamos ter. Reconhecer Deus mesmo em meio às tribulações, saber que Ele continua sendo Deus, que Ele não perde o controle de nada. E muitas vezes, em meio às circunstâncias, nós conseguimos ver, lá na frente nós vamos entender o que Deus queria, o que Ele está trabalhando. Às vezes são brechas, são coisinhas pequenas que precisam ser consertadas para que você receba o todo. Eu sempre costumo dizer que Deus está com as mãos assim, esticadas sobre você. A própria Bíblia diz que Ele não está com a mão encolhida, que Ele não possa te abençoar, mas pelo contrário, é como se a Bíblia aqui, o púlpito fosse nós, e a mão de Deus está assim sobre nós. Ele está pronto para derramar. Só que às vezes tem coisas que precisam ser aparadas, tem coisinhas que Deus quer curar em nós, tem coisas que Deus quer nos levar para outro nível. Mas tem vezes só que Deus está nos provando, porque sim, nós temos que entender com essa mensagem que às vezes nós precisamos melhorar algumas coisas, só que tem vezes que Deus está permitindo algo
só para nos testar, para ver quem nós somos, para que nossa maturidade espiritual cresça. E aqui, às vezes a gente entra em parafuso. Por que Deus ia fazer isso comigo? Sabe, eu sempre costumo dizer, quem lembra daquele verso que diz que tem um cego de nascença? Aquele cego nasceu assim. Os fariseus chegam e falam para ele: ei, Jesus, quem pecou? Essa criança aí, esse cego de nascença, ou os pais dele? Porque o religioso, ele costuma achar pecado numa dificuldade, pecado talvez numa doença. Mas Jesus fala algo maravilhoso. Jesus fala assim: ei, nem este pecou, ou seja, esse cego de nascença não pecou, não tem como ele pecar, e nem os pais, mas isso foi para a glória de Deus. Sabe, quando você consegue entrar nessa maturidade espiritual, que mesmo em meio às dificuldades você vai falar: ei Deus, indiferente do que aconteceu, louvado seja o teu nome, eu vou continuar sendo o mesmo. Sim, está difícil, você tem que orar para Ele, colocando as suas dores, tendo aquela oração que é do teu peito, genuína, onde você vai se rasgar para Deus, mostrar, às vezes até a tua pior parte, porque Ele já sabe até o que nós vamos falar antes de sair da nossa boca. Mas Ele quer esse relacionamento conosco. E talvez a tua dor, e olha, isso aqui é forte, talvez a tua dor de hoje vai ser o testemunho lá na frente para outras pessoas. Outras pessoas vão ver como você passou por isso. Ou talvez você também não vai precisar estar contando a tua dor, falando o que você está sofrendo. Mas quando alguém chegar com a mesma dor ou com algo parecido, você vai chegar com o teu testemunho. Vai mostrar que Deus nunca perde o controle. E vai entender, como eu falei na outra pregação, que a nossa vida é feita de estações, é feito de ciclos, e simplesmente mudou o ciclo, e você está numa estação nova. Sabe, o maior perigo da crise não é perder as coisas, o maior perigo é perder quem você é em Deus. Porque se você perder quem você é em Deus, você vai começar a pecar cada vez mais, vai se afastar do teu propósito, não vai viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, e infelizmente tem pessoas que quando sofrem abandonam o altar, abandonam os princípios, abandonam a fé, abandonam a identidade espiritual. E sabe, com Jó nós conseguimos aprender que nós temos que ser fiel. Porque é fácil dizer que Deus é bom quando tudo vai bem, mas quem eu sou quando tudo desaba? Sabe quem eu sou quando tudo desaba? Esse tema foi muito forte ao meu coração, porque nós vemos várias coisas e parece que várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E sabe, como eu falo, acontece para todo mundo, né? O nosso filho, durante a semana, parece que veio a mensagem, as coisas já, saúde e tal, a pressão de uma coisa aqui, pressão de outra ali. Mas nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, nós temos que continuar sorridentes. Nós, os crentes, temos que ser o ser mais feliz de todo o planeta Terra. Ele disse: alegrem sempre. Até eu nem tinha preparado isso, mas antes, no início, eu estava lendo ali a palavra, e Tiago, ele fala sobre algo. O Henrique gosta de ministrar direto sobre isso, e é muito pertinente, que o apóstolo Tiago fala: bem-aventurado, felizes sejam vós, por passardes por várias provações. Sabe, ele fala para nós se regozijar, se alegrar por passar por provação. Mas a gente fica pensando: meu Deus, mas como que eu vou me alegrar? Porque isso vai gerar em nós perseverança, e a perseverança vai gerar fé. Então que nós possamos sempre se perguntar: quem eu sou quando tudo desaba? Minha identidade continua firmada em Cristo? Quando tudo é sacudido, a sua identidade espiritual é revelada. Sempre quando tudo sai dos eixos, a tua identidade espiritual vai ser revelada. E daí ou você se aproxima dele, ou você se afasta. Sabe, aqui no próximo ponto eu quero falar sobre pessoas feridas também ferem. Sabe, pessoas feridas também ferem.
E aqui você já deve estar pensando, é assim, sobre a mulher de Jó. Como eu falei, ela chegou e falou para ele tudo aquilo. Sabe, só que muitas pessoas condenam. Muitas pessoas chegam, ei, que tipo dessa mulher de Jó? Um cara íntegro, temente a Deus. Ele estava próspero. Talvez você pode pensar, nossa, essa mulher só é boa quando eu tenho as coisas. Ela só é boa quando eu tenho dinheiro. Ou você pode pensar vice-versa. Porque quando eu estava ali, perdi tudo, estava na pior, ela manda eu amaldiçoar Deus e morrer? Mas olha que forte. Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Ela faz uma pergunta: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Tudo isso Jó não pecou. Com tudo isso Jó não pecou nem com os seus lábios. Sabe, eu vejo minha mãe falar direto isso. Até toda vez que está meio chovendo, ela fala para as clientes dela: ah, Deus mandou, né? Nós temos que se alegrar. Porque se a gente tá sol, às vezes a pessoa reclama que tá muito sol, tá chuva, muita chuva. Mas realmente, se Deus mandou, tem que ser do agrado dele, como o Jó falou aqui. É do agrado do Senhor que chova, então vai chover. Você parou para pensar, imagine Deus. Vocês já assistiram aquele filme lá, eu acho que Todo Poderoso, acho que é o nome. E o cara tentou ser Deus. E eu imagino às vezes, imagine aqui, ó, nós aqui falando, dá um sol, mas tem um vizinho do lado, ou sei lá, umas quadras ali, falando, cara, eu queria que chovesse para minha horta crescer o negócio, para a árvore. Ou aquele que ganha dinheiro com a chuva, opa, o Uber tá lá orando, ei, para dar uma dinâmica aí, tomara que chova, porque, nossa, essa semana eu preciso bater a meta. E o outro ali falando, o cabeleireiro falando, ei, dá um sol bom pra galera se animar, sair de casa pra gente cortar o cabelo. Imagine Deus ali, eu imagino essa cena como ele tentou ser Deus. Sabe, então a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. E nós temos que saber que é do agrado de Deus. E voltando aqui na mulher de Jó, ela fala para ele: você consegue ainda manter a sua integridade? Quase que ela questiona ele: como que você consegue isso? Você consegue ser fiel ainda? Olha tudo que a gente aconteceu aqui, perdemos nossos gados, a nossa casa, nossos filhos. Amaldiçoe esse Deus aí e morre. Por isso eu coloquei esse tema: pessoas feridas também ferem. Só que, irmãos, essa cena aqui ela é pesada, mas eu queria que você olhasse com profundidade, porque a esposa de Jó também estava sendo ferida, estava sofrendo. Como eu falei, muitas pessoas demonizam ela, mas na realidade ela também estava sofrendo. Eu quero ir aqui em favor das mulheres, em favor aqui da mulher de Jó, porque ela também estava sofrendo. Talvez ela estava mostrando a sua humanidade. Ei, nós perdemos tudo, nossos filhos. Ela estava ali num desespero. E nós temos que entender que ser humano é normal. Mas como nós aprendemos no primeiro tópico aqui, nós precisamos manter a nossa identidade. Às vezes mesmo que você fala, quantas vezes você falou mal de Deus? Quantas vezes você questionou Deus? Tudo bem por isso, mas você não pode perder quem você é em Cristo. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não pode de ser uma pessoa boa porque te feriram também. Sabe, ela perdeu os filhos, ela também perdeu a estabilidade, ela também perdeu várias coisas. Então ela está falando a partir da dor que ela tinha. E isso é muito humano, porque pessoas feridas muitas vezes falam a partir daquilo que elas estão sangrando. Sabe, as pessoas feridas, elas falam muitas vezes daquilo que ela está sangrando. E você vê, pode ver um coração que está ali falando, e você vai ver por trás tem algo. A psicologia diz que todo excesso hoje, às vezes foi uma falta lá atrás. Pessoas que se envolvem em vários relacionamentos, mulheres que se deitam com vários homens, às vezes não tiveram o amor de um pai. Nunca ouviu um pai falando: ei, você é uma princesa, filha, você é linda. Sabe, e às vezes aquela pessoa que via, né,
agressividade dentro de casa, bebedeira. E ele quis um refúgio, saiu antes de casa para não ver mais aquilo, mas ele não consegue, porque é como se aquilo empurrasse ele para o mal. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu não preciso nem de esforço para fazer. E quando vê essa pessoa também, sem perceber, está virando um alcoólatra, igualzinho aquela pessoa que ela detestava. E daí aquela pessoa teve uma falta lá atrás, e quando ela vai falar, ela está falando das suas feridas, ela está falando daquilo que ela está sangrando. Por isso nós temos que ser espirituais e entender. Às vezes aquele coração só está revelando algo que precisa ser curado nela, algo que precisa ser olhado com maior atenção. E Jó, com certeza, ele foi esse exemplo. Ele sentiu isso na mulher, por isso ele não boquejou. Você não vê a história dizer que ele discutiu com ela. E já nós não, quando vê a gente já treta com a família, ou até se você está muito espiritual, você está falando: ei, mulher, olha o que você está falando. Já começa a repreender, filho de Satanás, e já vira aquela briga. Sendo que, eu sempre falo, você que está melhor, ou seja, está numa fase mais maduro, você tem que suportar mais. Sempre o relacionamento, um dos dois vai ter que suportar mais. Às vezes um vai estar ruindo, sofrendo. Aqui no caso, Jó estava sofrendo na pele, mas quem estava sofrendo mais emocionalmente era a esposa. Jó foi um pilar, mas em outras situações, às vezes a mulher vai ser o pilar do homem. E nós temos que ter esse entendimento. Sabe, muitas vezes o cônjuge vai machucar o outro. Um filho vai responder mal. Uma discussão pode explodir. Uma palavra pesada é liberada, e isso aqui é difícil. Você às vezes libera uma palavra e depois já saiu. E daí você vê que machuca. Eu vejo lá, meu filho, correria, às vezes você fala uma coisa, e daí você sabe que ele não é aquilo, mas você liberou uma palavra e você sente o peso depois. Mas daí o que você vai fazer? Ei, espera, calma, vai ali e pede um perdão. O pai falou isso, mas não pode. Só que você está tentando corrigir, quando vê, você falou. Nós temos que ter essa maturidade espiritual. E nem toda palavra, e isso aqui talvez é para confortar o seu coração, nem toda palavra nasce de maldade. Às vezes ela nasce da dor mesmo, ou do impulso. Às vezes nem toda palavra que falaram para você, isso aqui às vezes pode tirar algo do teu coração, que você talvez ficou magoado com uma pessoa. Às vezes aquela pessoa não teve maldade, ela simplesmente falou da dor dela. Aquilo revela mais dela do que sobre você. E às vezes nós estamos carregando um defunto nas costas por causa de algumas palavras que entregaram para nós. O que você precisa fazer é arrancar essas palavras e falar: ei, eu não aceito isso sobre a minha vida. E eu oro sobre aquela pessoa que talvez ela está com uma dor que eu não conseguia ver, mas hoje as escamas caem dos meus olhos e eu consigo liberar ela no mundo espiritual, e automaticamente eu sou liberado. Uma palavra linda sobre isso, ela fala sobre oferta, mas não tem nada a ver com uma oferta física, o dinheiro. Jesus, através da palavra, é ensinado que se você tem algo contra alguém, a tua oferta de nada vale. Se você ofertou aqui hoje, você tem algo contra alguém, ou sabe que alguém tem algo contra você, a tua oferta não sobe aos céus. Você só entregou aqui, mas ela não foi recebida como um aroma suave. Ele fala, antes de você entregar a sua oferta, se você lembrar que alguém tem algo contra você, e olha que pesado, é mais forte, ele não fala se você tem algo contra alguém, se você sabe que alguém tem algo contra ti, deixa a sua oferta ao altar. Aqui ele já fala, deixa ali, ele não está falando que não é para você ofertar, porque oferta para Deus é primordial. Você deixou a tua oferta no altar, vai, se reconcilia, e depois volta e entrega. Ou seja, se você tiver com o coração com falta de perdão, você nem salvo é a primeira vez, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Mas então, nós precisamos ter esse entendimento, que às vezes as palavras nascem de uma dor e não da maldade das pessoas.
E isso é muito bom para nós, porque às vezes nós pensamos, essa pessoa é maldosa, essa pessoa é isso. Mas não. Essa pessoa, ela foi ferida às vezes mais do que eu. Essa pessoa não sei se foi abusada sexualmente lá na sua infância. Essa pessoa não sei se foi abandonada, rejeitada. Eu não sei o que aconteceu com ela. E ela está falando da dor dela. Senhor, abençoa essa pessoa. É isso que nós aprendemos. Sabe, Jó, ele não respondeu a sua esposa com agressividade. Ele permaneceu firme. Porque maturidade espiritual também é discernir quando alguém está falando pela dor. Pessoas feridas podem ferir, mas a sua fidelidade não precisa morrer. Ou seja, a sua fidelidade não precisa morrer por causa de situações adversas. Sabe, o próximo ponto aqui, o silêncio de Deus não significa ausência. E aqui talvez eu entre numa parte que dói no nosso coração. Porque às vezes nós pensamos que o silêncio de Deus significa ausência. Quando Deus fica quieto, quando as coisas não estão acontecendo. Não é só quando Deus não fala. Porque a gente pensa que o silêncio de Deus é só quando Ele não fala. Mas quando uma porta não se abre, quando um relacionamento que você está esperando parece que não dá certo, quando um negócio que você vai fechar, uma empresa que você está querendo entrar, não aceita o teu currículo, ou aquela porta nunca se abre. Isso também parece um silêncio de Deus para nós. Mas olha lá em Jó 23, ele diz assim: mas se eu vou para o Oriente, lá não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Sabe, aqui Jó, ele está procurando Deus. Ele está procurando alguns questionamentos. Talvez essa seja uma das partes mais humanas de Jó, porque agora ele começa a procurar respostas. Ele procura Deus, clama, questiona, tenta entender o processo, mas parece não encontrar respostas. Aqui está uma das maiores provas de fé: continuar, permanecer, mesmo quando o silêncio do céu é real. Sabe, Jó, ele começa a procurar Deus. Eu vou para lá, você não está. Eu vou para o Oriente, eu vou para não sei, você não está. Eu quero respostas, Deus. E ele não encontra. E aqui é a maior prova de fé, dele continuar em fé, ele permanecer. Sabe, aqui eu já trago uma conexão, né? Na semana passada nós falamos sobre discernir quando a nuvem se move, mas existe outro desafio espiritual: discernir quando a nuvem permanece. Porque existem momentos em que Deus manda avançar, mas existem momentos em que Deus nos ensina a permanecer firmes no processo. Sabe, semana passada nós falamos sobre vamos com fé, Deus mandou ir, nós estamos indo, e nós estamos aqui. Nós até trouxemos a analogia de estarmos aqui por ouvir a voz de Deus e se movemos em obediência. Mas não é talvez porque você chegou na promessa, porque você chegou em outra fase, que talvez não vai vir a fase da dificuldade. Sabe, nós precisamos discernir também, como eu falei aqui, porque existem momentos que Deus nos ensina a permanecer firmes no processo. Então nós precisamos permanecer firmes no processo, o processo que nós estamos vivendo. O processo que você está vivendo é um processo necessário para a próxima fase. Seja para glorificar o nome de Deus, seja para você crescer espiritualmente, seja para você destravar uma chave que precisa. Só que, como a pastora também ministrou aqui no meio do louvor, Ele é cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz atentamente e abrir a porta, eu abrirei e cearei com você. E quando ele fala eu abrirei e cearei com você, ele está dizendo: ei, eu vou abrir as portas que você precisa, e mais do que isso, eu vou sentar à mesa com você. Toda vez que Jesus queria curar algo, ele sentava à mesa, ele te dava um mantimento, sabe? E quando ele fala da mesa, ele fala do pão, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, isso é maravilhoso, porque ele fala que ele é a provisão, porque todo dia nós precisamos dele. Ele é o nosso Senhor e Pastor. Amém? Estão comigo? Talvez você esteja vivendo exatamente isso, esperando uma resposta, esperando um contrato, esperando a porta se abrir.
esperando uma restauração, esperando algo mudar. E emocionalmente você pensa: Deus, por que, Senhor? Por que você está em silêncio? Sabe, e às vezes você está vendo isso e você fica: Deus, por quê? Por que você está em silêncio? Por que você não abre logo essa porta? Por que você não faz logo? Sabe, Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Talvez a obediência da sua vida hoje não seja correr, seja permanecer, mesmo sem entender, mesmo estando cansado, mesmo sem respostas. Quem só permanece quando sente algo, ainda não aprendeu a viver por fé. Sabe, muitas pessoas só conseguem permanecer quando sente algo, mas nós precisamos permanecer em fé. A fé não é por vista, não é pelo que você está vendo, não é pela situação que você está hoje, mas é por aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida. Ei, você é mais que vencedor. Ei, eu prosperarei a sua casa. Sabe aquela palavra que você tem dentro de você que eu não sei, ninguém aqui sabe, mas Deus sabe. É por essa palavra que você tem que se mover, é por essa palavra que você tem que permanecer, no caso aqui hoje, permanecer até que Ele fale: ei, a porta está aberta, ei, entra, avança, eu estou contigo. Sabe, o silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é o processo, porque nós pensamos que o silêncio de Deus é a ausência dele, mas não é, é apenas um processo. Talvez o processo de você estar mais próximo dele, porque quando nós estamos se movendo para a nuvem, nós estamos andando, nós estamos em direção a algo, nós estamos em movimento, nós estamos fazendo. Mas quando você entra nesse processo de permanecer, é o tempo onde você para, é o tempo onde você escuta, é o tempo onde você chora, é na tua fragilidade que talvez as maiores orações foram feitas. É em meio à tua fragilidade que talvez as maiores canções vão ser escritas. Em meio à tua fragilidade que as maiores pregações vão ser feitas também. Isso aqui é para cada um de nós. Sabe, até o empreendedor, em meio às dificuldades, pode pesquisar. Eles conseguiram desenvolver o melhor produto. E aquilo ali fez com que ele avançasse. Porque quando você está confortável, tem um perigo de você se acomodar. E não é isso que Deus quer. Amém? O último ponto aqui é: Deus respondeu, mas não explicou. Sabe por que Jó, nos capítulos anteriores, ele está fazendo vários questionamentos, ele queria várias respostas, e Deus não responde a hora que ele queria, ele responde no tempo oportuno. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e aqui, no tempo certo, Deus responde Jó, mas ele não explica. Jó capítulo 38, verso 1, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, ou seja, do meio da tempestade ele respondeu. Ei, não vai ser quando você estiver calminho, vai ser no meio dessa tempestade, vai ser no meio da dificuldade que ele vai te responder. Então apenas permaneça. No meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Isso é Deus falando para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Me responde, se é que você sabe tanto. Sabe, aqui é muito forte. Depois de tantos capítulos de dor, Deus finalmente fala. Mas olha que impressionante, Deus não explica o motivo do sofrimento. Deus começa revelando sua soberania. E como Deus disse: Jó, você não precisa entender tudo, você precisa confiar que eu continuo no controle. Sabe, ele começa a fazer questionamentos, e ele fala: ei, eu estou no controle. Ele começa a mostrar a sua soberania, porque se você ler ali, ele fala: onde você estava quando eu coloquei os alicerces na terra? Em outras palavras, é bem grande, várias perguntas ele faz para Jó no capítulo 38. Basicamente ele fala: onde você estava, onde eu coloquei ali
falei, haja luz e houve luz? Aonde você estava quando eu formei o homem na terra? Aonde você estava quando eu fiz os universos, as estrelas? Se é que você pode, Deus questionava ele. Se é que você é tão bom? Se é que você, como que ele fala aqui, ó? Se é que você sabe tanto? Porque Jó começa a fazer vários questionamentos. E talvez ali, nessa fala de Deus, a gente aprende talvez algo que talvez Jó estava tratando, Deus estava tratando em Jó. Talvez uma arrogância. Já que você sabe tanto, já que você está fazendo tudo com a força do teu braço, ei, às vezes Deus só quer você dependente dele. Ele pode fazer com que tudo desmorone, para que você seja dependente dele. Deus, ele não quer que você faça nada e depois você diga, eu consegui. Não, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Sabe, eu recebi uma profecia uma vez numa igrejinha bem pequenininha. Na verdade, a primeira igreja que eu fui, evangélica. Ela falou que ia chegar um dia que as pessoas iam olhar, nossa, a minha vida financeira, olha, porque eu saí de um lugar muito pobre. Então qualquer coisa que eu tivesse a mais já seria muito. Mas ela chega e fala assim, quando as pessoas olharem para você, muitos vão achar, você está roubando, o que você está fazendo? Porque ao meu redor era traficante, na minha rua, algumas casas para frente, moravam os traficantes que mandavam no bairro ali. Então eu atendia os meninos, cortava o cabelo deles, tinha uma amizade, jogava bola, estava ali envolvido. Só que o que iam falar para mim, que era, você está fazendo isso, porque está roubando, está envolvido. Ela falou bem assim, que era para mim olhar para eles e falar, busque a Jesus e glorifique o nome dele. Ou seja, para mim falar para as pessoas, não, eu tenho isso aqui porque Deus me honrou. Eu estou nessa vida porque Deus me glorificou. Em outras palavras, eu montando essa mensagem, eu consegui entender isso de Jó. Para que eu não tenha uma arrogância de chegar num, nossa, ó que legal, onde vocês estão na igreja agora, né? Anfiteatro, tal, som, tudo legal. Ou sei lá, um carro melhor, uma casa, eu não sei o que for, ou seja, mas eu sei que eu tenho que glorificar o nome dele. Nisso eu preservo o meu coração e sempre coloco, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Deus tirar, bendito seja o nome dele. Deus é quem deu, Deus é quem tirou. Ele está no controle. Sabe, porque existem perguntas que não serão respondidas agora. Isso conforta o nosso coração, sabendo que Deus está no controle. Mas existem processos em que Deus não entrega as explicações, Ele entrega amadurecimento. E talvez você esteja tentando entender por que aquela porta fechou, por que aquilo aconteceu, por que está demorando tanto esse processo, por que aquela oração ainda não foi respondida. Mas existem coisas que só farão sentido depois. Talvez o maior milagre não seja receber respostas, seja continuar confiando sem elas. Sabe, o maior milagre é você continuar confiando mesmo sem essas respostas que você quer. É isso que nós precisamos. Sabe, pois a fé verdadeira, ela começa quando a necessidade do controle termina. Nós temos essa necessidade do controle, e a fé só vai começar quando você falar, Senhor, o controle está nas suas mãos. Até agora eu escolhi o que eu ia assistir, eu escolhi os programas, mas agora, Deus, faz a tua vontade. Sabe, quando a gente fala faz a tua vontade, talvez vai ser isso. Ele vai fazer tudo desmoronar, só para ver quem você é em Cristo Jesus. Amém? Se o louvor quiser subir, vai parecer que está acabando. Se coloque em pé nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Sabe, talvez você está aqui, está cansado, está confuso, lutando emocionalmente, esperando respostas, sabe, até pensando em desistir.
Mas hoje Deus está dizendo: o processo que você está vivendo não vai definir o fim da tua história. Sabe, quando tudo desaba, a única coisa que você precisa é continuar em pé com a sua fé. Sabe, Deus está te chamando para que você possa viver mesmo sem entender. Sabe, mesmo sem entender, mesmo sem explicações, Deus, Ele quer que a sua fé seja aumentada nessa manhã. Sabe, o louvor vai começar uma ministração aqui. Se você quiser uma oração, você pode vir aqui à frente, eu quero poder orar por você. Só que sabe algo que eu quero finalizar aqui, é fechar com 2 versículos aqui. Sabe, Jó, no 42 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, olha lá, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro, tudo que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que ainda no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Sabe, aqui Jó, ele restitui tudo. Deus restitui tudo para Jó. Depois de uma oração, diz que ele orou pelos seus amigos. Então, que nesse momento você possa fazer uma oração. Sabe, talvez por aquela pessoa que te feriu, talvez por uma situação que você está vivendo. Faça uma oração e pode ter certeza que Deus vai fazer tudo em dobro.